R$ 1.000, terá dificuldade para pagar uma funcionária com esses novos encargos. Eu sou Paulo José Cunha e estou com o deputado Jair Bolsonaro, que vai participar com a gente desta edição do Palavra Aberta, uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, de qualquer maneira, a PEC está aprovada. Agora, muita coisa ficou para ser regulamentada. O senhor acha que no processo da regulamentação, algumas dessas suas dúvidas poderão ser sanadas? Essas restrições? Primeiro que não apenas voz contrária. Eu fui o único voto contrário nos 2 turnos. Porque o parlamentar nessa casa aqui, ele vota muitas vezes com o partido, em função de acordos, né? Ou então de forma, às vezes, um pouco com medo do eleitor. E todos, né? Quando, inclusive, viram meu único voto contrário no painel, muitos perguntaram se eu tinha votado corretamente. Falei, sim. Você não está com medo? Falei, não. Eu estou votando em defesa das domésticas. Porque, como você acabou de me questionar aí agora, tá? Eu não sei como o governo vai, com um band-aid, querer estancar aqui uma hemorragia de femoral. Que são 7 milhões de pessoas que vão ter problema pela frente. O próprio site, né, Doméstica Legal, antes da votação, numa pesquisa que eles fizeram, dava que em torno de 50% iriam demitir as suas domésticas, né? Não iam demitir porque não querem mais, demitir porque não querem ter problema lá na frente. Por ocasião de você fazer um ajuste de conta quando você for obrigado a mandá-lo embora por um motivo qualquer. Na época, não é porque ele não queira pagar, não, sim, né? Sim. Essa pesquisa foi nesse sentido. Foi, né? Exato. E 35% iam buscar a transformação de empregadas para diaristas. E 15% apenas ia manter. Agora, o grande problema aqui, a grande mensagem que eu ia dar no teu programa, acho que é a mais importante de tudo que me discutir aqui, é fazer uma analogia dessa PEC, que já foi promulgada, já faz parte da Constituição, e a PEC do trabalho escravo. A PEC do trabalho escravo, ele pune não só proprietários rurais como urbanos que, porventura, mantêm alguém em trabalho escravo ou análogo e a sonegação de um direito trabalhista é um trabalho escravo análogo, a punição para esse patrão é a expropriação do seu imóvel, ou seja, ele perde seu apartamento, perde sua casa, perde seu sítio e perde até a sua fazenda. Então é o grande alerta que eu faço para todos com essa PEC do trabalho escravo. Não mantenha na informalidade e pague todos os direitos. Caso contrário, você pode perder seu imóvel. E o que é pior ainda, se o teu imóvel for alugado, né, quem te alugou o imóvel vai perder o imóvel. É isso que está na PEC do trabalho escravo. Isso é trabalho escravo. Sim. Só para deixar claro para o telespectador, nós estamos tratando de uma PEC que ainda está tramitando, que é a PEC que pune o trabalho escravo, a qual já passou na Câmara e está lá no Senado. Está lá no Senado, porque o deputado está... Como o nome é muito bonito, o trabalho escravo, a tendência é votar favorável. Então, a minha grande preocupação na questão da PEC das domésticas é a informalidade. É um exército de pessoas que vão para a informalidade ou vão para o Bolsa Família. E parece que, para esse governo, interessa aí, quanto mais gente no Bolsa Família, melhor. Sem querer voltar ao passado, né? É a massa de proletariado, o governo está crescendo, né? Para ajudá-lo politicamente, tá ok? Deputado, vamos lá. Deputado, aqui há vários itens da PEC que eu queria tratar com o senhor, algumas questões que ainda estão muito no ar. Por exemplo, a empregada que dorme. Como é que vai ficar isso? A minha dorme. Okay? Dorme por quê? Ela mora muito longe. E para ela é vantagem, né? Porque ela janta lá em casa e faz um lanche lá em casa e tem uma TV a cabo no seu quarto. Eu vou chegar a um acordo com ela e conversar com ela, né? Para não ter problema. A minha esposa que trata desse assunto, para que nós não venhamos ter problema até com a expropriação do nosso lar um dia. Mas é a realidade, essa é a grande verdade. Eu acho que vale a pena um debate sobre a PEC do trabalho escravo aqui, porque a gente vai muito pelo rótulo, né? Você vai ao cinema muitas vezes pelo nome do filme, aqui se vota muitas vezes favorável a uma coisa pelo rótulo que está ali. Agora, um outro problema que não foi... É muito difícil saber. Muita gente diz assim, não, mas ela dorme, mas ela não está à disposição do patrão. Mas há patrões e patrões. Sim, sim. Existe o patrão que explora, que acorda a empregada e diz, eu preciso que você ajude aqui, vai ter uma recepção de emergência aqui em casa, recebi uma pessoa... E numa hora da demissão, ela pode falar também, eu trabalhava até 10 da noite. Ela pode alegar, vai ser a palavra de um contra o outro. E como é que a justiça trabalhista vai decidir? Isso. Muitas vezes vai decidir favorável à empregada, que é o lado mais fraco, é a coitada, que seria explorada, etc. Então, esse problema. Agora, outro problema muito grave é o seguinte, os acertos que estão sendo feitos. Então, quem ganhava 1.200 por mês, estão passando para 900. Se não quiser, vai embora. Agora,
vem os trabalhistas e falam o seguinte, né? Não pode haver redução salarial. Então eles vão mandar embora e contratar uma outra. Deputado, a questão que muita gente também está levantando, uma discussão que está muito séria, uma das acusações contra a PEC das domésticas era de que ela trataria o patrão como uma empresa. Da mesma forma como uma empresa trata os empregados, o patrão seria uma empresa com uma empregada, digamos assim. A dona de casa seria uma empresa, teoricamente. E isso daí gera um tratamento completamente diferente. Porque o senhor dizia pouco antes de começar o programa que a relação patrão-empregada não é a relação patrão-funcionário... Que está apertando o parafuso, que está consertando o motor. Porque ali há uma relação afetiva também, muitas vezes, no caso das empregadas. Uma vez quebrando esse vínculo, né, com toda certeza vai haver demissão. Você não pode ficar com uma pessoa em casa, tá, ok? Que você desconfie dela. Quer ver um caso concreto que eu vi no Rio de Janeiro agora há pouco? A doméstica chegou para o patrão e falou, olha, todo dia eu faço o café às 7 da manhã. E como começo a trabalhar às 9, eu quero 2 horas de hora extra na manhã. E o que o patrão disse para ela? A partir de agora, eu faço meu café da manhã, que é café com leite e um pedaço de pão, e você vai tomar seu café no botequim da esquina e começa a trabalhar 9 horas. Quer dizer, aí já é, além de complicar para a empregada, um café no botequim, uma média com pão e manteiga, custa R$4. Custa R$4 no Rio de Janeiro, é um absurdo, né? Mas custa R$4. Então você criou mais um problema na questão da afetividade. Aí a gente pode levar isso mais adiante. Eu já vi pessoas perguntando, escuta, nesse caso, quem dorme em casa, eu posso cobrar aluguel? Tem mais detalhe também, né? E a alimentação e o almoço, eu posso cobrar o almoço? Eu assisti É claro que a maioria não vai fazer uma coisa dessa, mas existem as pessoas que podem fazer. Olha só, foi praticamente unanimidade a aprovação da PEC, né? Menos o meu voto. Eu tive no Senado por ocasião da promulgação da PEC. E ali, parlamentares do PT, como Benedito da Silva, por exemplo, né, entre tantos outros ministros, ministras, discursaram e foram numa mesma linha. Acabou a escravidão no Brasil. Pelo amor de Deus, acabou a escravidão no Brasil, porque eles vão passar a ter todos os direitos trabalhistas. Assim sendo, o que eu estou fazendo agora? Bem, eu acho que esses todos, né, o governo em especial, tem que ser coerente. Vamos acabar sim com a escravidão no Brasil, dando os meus direitos, fundo de garantia, hora extra, jornada massa de 44 horas por semana, para os meus amigos, companheiros da Marinha, da Aeronáutica e do Exército, para as polícias militares, para o Corpo de Bombeiros Militares. Vamos conceder esses direitos a todos eles. Tenho certeza que o governo vai apoiar a minha PEC. Agora, o discurso, que foi demagógico, foi. Deputado, só para a gente encerrar, 2 questões rapidamente. A questão do patrão que é demitido e não tem condições de pagar a empregada. Isso parece que não está contemplado lá na PEC. Não, olha só, né? Hoje em dia, o que é justa causa, o que não é justa causa numa demissão? Um patrão, ele pode ser demitido, mas pode-se alegar na justiça trabalhista que ele tem um capital que comporta o pagamento de 40% de multa em cima do fundo de garantia. É mais uma coisa que vai lá, né, encher as prateleiras da justiça trabalhista. Ou seja, isso é um grande problema. O que faltou nessa PEC? Primeiro que para nós aqui o fundo de garantia era opcional. Muitos pagavam. Podia agora impor o fundo de garantia. E dar uma transição, 3, 6 meses, coisa que não foi feita. Período de ajuste. Transição nenhuma. Então, o impacto que tem para os patrões no momento é a preocupação, né, em não poder arcar com os encargos trabalhistas e ter um desequilíbrio econômico. Então, a demissão de imediato, o que aconteceu para muita gente. Só para encerrar, a questão do FGTS. Como é que fica? Olha, o fundo de garantia é 8%, né? Eu acho que eu queria perguntar INSS, que fundo de garantia é 8%. Tá? INSS, seria o INSS. Hoje o patrão entra com 12, o empregado entra com 8, não é isso? Sim, geralmente o patrão absorve tudo isso aí. Agora, para o governo, ele quer diminuir as alíquotas, tá? Porque tem muita doméstica que está na informalidade. Então, o governo vai ganhar de qualquer maneira. Até porque, por que ele vai ganhar? Porque a massa dessas trabalhadoras agora vão se diminuir ao nível do salário mínimo nacional ou ao nível do mínimo estadual, que cada estado tem seu mínimo um pouco acima do salário mínimo. Então, como todos vão estar muito próximos do mínimo nacional, elas vão se aposentar mais cedo ou mais tarde, de acordo com a sua idade. E vai ser próximo ao salário mínimo. Então, o que o governo vier arrecadar agora, que seja 1%, é negócio para o governo. Bom, deputado, o governo não perdeu, o governo está ganhando sempre. Infelizmente, nosso tempo está esgotado. A gente vai continuar acompanhando, porque agora vem a fase da regulamentação. E talvez aí seja o momento de dirimir uma série dessas dúvidas
que nós tratamos aqui. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Você de casa, obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.